temos o alfa-naftol e temos também beta-naftol. Então essa é a representatividade de alfa e beta, quando está sendo ligado, é substituída a hidroxila nos hidrogênios de cima, é alfa. Quando ele é substituído nos hidrogênios da lateral, é beta. Show? É só olhar aquelas estruturas que se tinha antes, conforme nós tínhamos comentado anteriormente lá dos álcool. Elas são estabelecidas, elas se estabelecem para estar com essa voltinha no meio através das estruturas de ressonância. Show de bola? Ressonância, variação da ligação π. Foi. Quando for tanto em cima quanto embaixo, vai ser alfa. Tanto em cima quanto embaixo, alfa. Nas laterais, beta. Show? Show? Então, além dos álcools, existem também os ácidos carboxílicos. Show? Os ácidos carboxílicos, eles têm por característica o carbono ligado a uma dupla com oxigênio e também uma hidroxila. Ele também pode ser representado neste formato, ok? Ele tem por característica de ser ácido porque ele libera com facilidade esse hidrogênio. Show de bola? Esse ácido carboxílico, ele pode ser representado nesse formato ou também nesse. Isso aqui é o ácido butanoico. Então, 1, 2, 3, 4. Show? Então, com esses 4 carbonos, esse ácido butanóico forma uma cadeia carbônica, sendo que essa cadeia carbônica ela tem um grupo funcional. O que é o grupo funcional? É a característica da função orgânica. Ou seja, se eu quero saber se esse cara é ou não é um ácido carboxílico, basta eu olhar para essa extremidade, olhar para o grupo funcional dele. Ó, esse grupo funcional tem uma dupla com oxigênio, tem uma carbonila e tem uma hidroxila aí. Tem uma carbonila e tem uma carboxila. Isso quer dizer o quê? Que isso daqui é um ácido carboxílico, que é representado também pelo COOH. Ok? Nomenclatura dele: número de carbonos, ácido mais o número de carbonos, o tipo da ligação que há entre carbono e no final o que? Óico. Show de bola? Um outro exemplo. Ácido. Quantos carbonos tem? 2. Então é et. Ligação entre eles. Entre os carbonos. Então, terminação, grupo funcional, ácido carboxílico. Então, termina-se com o quê? Então, ácido ele tá? Não tem bicho de 7 cabeças. Para que é feito os ácidos carboxílicos? Os ácidos carboxílicos, eles são encontrados em formigas e tal, utilizados também aqueles para utilizar o odor de perfumes, é utilizado ácido carboxílico para propagar o odor. E o ácido carboxílico, ele é muito utilizado na parte de fármacos, tá? As vitaminas, algumas vitaminas, elas vêm no formato de ácido, ok? E esses ácidos são os ácidos carboxílicos. Show de bola? Então, quando se tiver essa terminação, quando você for fazer uma prova da UERJ, ele dá aquela cadeia carbônica gigantesca, e ele colocar um COOH, isso daí já é um ácido carboxílico. Ele vai perguntar lá, qual grupo funcional que você identifica aqui? Tu vai olhar lá, isso aqui é um ácido carboxílico. É simples. Show de bola? Show? Além dos ácidos carboxílicos,
eu coloquei aqui o éter. O éter, ele é caracterizado por ter um heteroátomo, ou seja, tem a cadeia carbônica, que seria essa, mas no meio dessa cadeia carbônica tem um elemento chamado oxigênio. Lembrando que, por ser uma função oxigenada, o elemento que vai ser além do carbono e do hidrogênio é quem? Oxigênio. Então, esse oxigênio, ele divide essa cadeia carbônica em dois lados diferentes. Um lado é o lado do metano e esse lado aqui é o lado do etano. Então, colocando o termo oxi entre os dois grupos que formam o composto, ou seja, esse grupo aqui seria o metano, certo? E esse grupo aqui, o etano. Então, como nós não estamos falando dos dois lados como se fosse um hidrocarboneto, nós pegamos o lado e colocamos, ó, esse lado aqui está ligado com o oxigênio, então ele vai ser o metóxico. E o outro lado eu falo, boto a nomenclatura dele como de um hidrocarboneto, metoxetano. Etano, porque tem ligações simples, tem dois carbonos e só tem carbono e hidrogênio. Por que metóxico? Porque tem o tal do heteroátomo. Show de bola? Esse cara aqui, que a gente representa, tem outro nome também. Esse nome aqui é o nome mais utilizado pela IUPAC. Show? Esse éter é aquele produto que foi até proibido agora de ser utilizado habitualmente em hospitais, porque ele é um dos compostos orgânicos que facilitava a síntese da cocaína. Então as pessoas não podem mais comercializar com tanta facilidade algumas dessas substâncias. Então dentro do hospital também tinha as pessoas que alegavam que o éter, por ser muito reativo, ele também era cancerígeno. Então por isso que houve uma redução muito grande da utilização dele nos hospitais. Tá? Então eles utilizam um álcool muito forte para não ter que utilizar o que? O éter. O éter também, ele é um elemento químico que ele é muito reativo, mas muito mesmo. Se você inalar o cheiro do éter durante algum tempo, você fica dopado. Ele ativa o seu sistema nervoso central a ponto de você ficar apagado, ok? Então antigamente, quando se utilizou o éter, o cara utilizava o éter também como como é o nome que dá? Anestésico. Show de bola? Então, esse éter aí, ele pode ser também chamado de etil-metil-éter. Por que isso? Aqui ele trata o CH3 e o etano e o metano, ele trata como se fosse uma ramificação do grupo que? Éter. Então, para isso, ele coloca etil, metil, éter. Lembrando que para colocar essa nomenclatura, ele vai utilizar aqui a ordem que? Alfabética. Primeiro vem o etil, que é a letra E, e depois metil, éter. Show de bola? Se tivesse um grupo maior, exemplo, um butano de um lado e um etano do outro, seria butil, etil, éter. Show de bola? Se fosse um pentano e um butano, um etano, um pentano de um lado e um butano do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Então do lado de cá eu teria um pente, certo? E aqui um bute, certo? Então ele trata os dois como se fosse uma ramificação. E aí, para colocar o nome, eu faço apenas utilizando a ordem alfabética. Quem vem primeiro? B ou P? B, óbvio, né? Então vai ser butil, pentil, éter. Show de bola? Então, no caso do éter, é só colocar primeiro os radicais e depois colocar éter. Isso. Pode ser desse formato, ou então tu pega metoxetano, que é o mais utilizado pela IUPAC. Então, se tiver tanto esse quanto esse,
Esse nome aqui as pessoas dizem que é nome popular, ok? E isso aqui é um nome científico, IUPAC. Show? Além do éter, vai memorizando, se vocês quiserem, daqui a pouco eu até mando para vocês um desses slides, para vocês ir buscando e aí vocês se identificando com esses caras. Então tá aqui. O aldeído. O aldeído são compostos orgânicos que apresentam o grupo carbonila ligado à cadeia carbônica. O grupo funcional que identifica o aldeído é quando esse carbono da extremidade está ligado a uma carbonila. Ou seja, o cara tem uma cadeia carbônica e no final dessa cadeia carbônica ele tem ali uma carbonila. Show? Então ele vai ficar sempre onde? Na extremidade. Vou colocar igual esse aqui. 1, 2, 3, 4. Show de bola? Então esse cara aqui, quando o carbono está ligado com essa dupla ligação, ele é chamado de aldeído. O que o aldeído tem? É uma função também oxigenada. Ele vai ser reativo também de acordo com a sua cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a sua parte apolar, menor a sua parte polar. Esse cara aqui, o oxigênio, ele não faz ligação de hidrogênio, ele faz ligação de dipolo-dipolo, que é uma ligação também muito forte, ok? Essa extremidade aqui é a extremidade polar da reação, ok? Essa outra parte aqui é a parte apolar. Essa parte apolar faz o quê? Com o nome da parte de relação intermolecular que eles têm, que eu falei para vocês, ligação de Van der Waals. Lembra? Ligação de Van der Waals, que é a ligação que há entre as moléculas de empacotamento. Show? Então, o aldeído, ele é um composto orgânico que ele também é bem reativo. Tá? Bem reativo. O aldeído, ele faz parte da estrutura de ressonância da cetona. O aldeído e a cetona, ele tem as características orgânicas muito parecidas. Só há uma diferença. O grupo funcional do aldeído é na extremidade. O da cetona é no meio da molécula. Show de bola? Por que molécula? Porque eu só estou falando de ametais. Ligações entre ametais são ligações covalentes de compartilhamento. E ligações covalentes resultam em moléculas. Ok? Então, a cetona ela tem também a carbonila, só que o grupo carbonila da cetona, ele fica onde? No meio da cadeia carbônica. Show de bola? Então aqui no meio da cadeia carbônica tem o quê? A carbonila. Antes, ela estava numa extremidade, agora ela está no meio. Então aqui, uma representação Então, esse cara aqui é a famosa butanona, ou but2-zona. Ou então tem a famosa propanona, que é a mais conhecida, que é a cetona, comercializada pelas mulheres aí para fazer a remoção do esmalte, não é isso? Não é isso que se usa cetona? Para fazer a remoção do esmalte. Sendo que essa cetona aqui, ela também, por ser muito reativa, ela não está podendo também ser comercializada como era antes. Lembrando que o problema que o Brasil tem com as drogas ilícitas, com as drogas psicoativas, eles tiveram que fazer uma redução. Então não se vende acetona pura.
ok? Antigamente se passava aquela acetona, até um tempo atrás estava ilegal, não sei se é regularizado, que ela deixava a unha até esbranquiçada. Alguém já passou essa acetona aí? Passava assim no dedo, chega e esbranquiçava a unha. Infelizmente não pode mais, porque eles utilizavam como solvente de cocaína, ok? Então, olhando aqui, essa carbonila aqui, que tem aqui no meio da cadeia carbônica, ela que representa a acetona. Essa parte aqui também vai ser a parte que vai fazer ligação às interações de dipolo, ok? Essa estrutura aqui, quanto menor, mais reativa, menor seu ponto de ebulição. Quanto maior, menos reativa, menor seu ponto de ebulição. Por que eu falo isso? Porque há essas análises sobre pontos de ebulição e sobre reatividade das moléculas dentro das questões da UERJ. Ok? Além de falar sobre essas outras estruturas, temos aqui o éster. O éster é aquele sabor de maçã verde que não é maçã verde. É aquele sabor de banana que não é de banana. O éster, ele é encontrado bastante naqueles docinhos bem saborosos da Fini. Eu não lembro se é com N ou 2N, mas eu também não estou aqui para fazer marketing dela. Então, na Fini, você compra um negocinho de banana, mas ele não é banana. Ele só tem o quê? O gosto fictício de banana. Que se você comer uma banana e comer uma bala de banana, você percebe plenamente que os sabores são completamente distintos. Concorda comigo? Ou vocês discordam? Alguém já comeu uma bala de banana daquela que tu come, dá vontade de engolir a bala? Estão saborosas, então aquela bala de maçã, eu não lembro a marca daquela bala de maçã, aquela verdinha. Já chuparam aquela bala de maçã? Quando tu pega aquela bala de maçã, tu não consegue chupar, eu não consigo chupar ela direito. Alguém que consegue chupar ela de boa? Eu começo a morder e como a bala. Não é assim? Por que isso? Porque ela tem uma associação que se cria com os ésteres, que é os famosos flavorizantes, que é o normal. Então, esse éster, eles são resultado de reação de esterificação. Essas balinhas que são feitas aí, esses sabores que se colocam em remédios, agora em fármacos, né, para crianças que antigamente não tinha sabor, agora tem até soro com sabor, já reparou, já viu isso? Tu compra soro de morango, soro com gosto de não sei o quê. Gente, infelizmente não consegui ficar em pé aqui, é muito ruim. Ai, eu tava chikungunya. Então o que acontece? Ela vai ser a reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Ok? Essa reação que há entre o ácido carboxílico e o álcool, ela vai formar um éster. Lembra que eu falei para vocês que o ácido carboxílico ele tem essa facilidade de liberar o álcool? Então o que acontece? Temos aqui um ácido carboxílico e aqui temos o álcool. O álcool tem aqui sua carboxila, né? E aqui também o grupo funcional do ácido carboxílico. Então aqui há o rompimento dessa hidroxila com esse hidrogênio, fazendo com que aqui forme-se o quê? Água. Show de bola? E a reação acontece de forma que esse oxigênio faça essa substituição. E forma-se aqui, ó,
Show, galera? Então, essas estruturas que foram formadas aqui, ela foi nada mais nada menos que a reação que houve entre um ácido carboxílico e um álcool. E aí forma-se o que? Um éster. Show? Essa reação é feita de forma no laboratório, ela é uma parte sintética da química, uma parte que é produzida dentro de laboratório, da química orgânica. Então você pega duas funções orgânicas e cria uma reação e forma apenas uma estrutura. A nomenclatura dele vai ser a parte principal, a parte do grupo funcional, e essa parte aqui ela vai funcionar como ramificação. Então, quantos carbonos tem aqui nessa ramificação? 2. Então, coloca-se etila ou etil, né? E aqui, ó, tem 3 carbonos, né? Então, é prop, ligação entre eles, simples. E quando se fala de éster, coloca-se ato. Então, vai ser propanato de etil. Show de bola? Show. Então, além do éster, eu tenho os sais orgânicos. Os sais orgânicos eles são sais resultantes de uma reação química entre um ácido carboxílico e uma base, de forma que seja uma base forte e esse seja um ácido fraco. Então esse ácido fraco, quando ele está em reação com uma base forte, ele forma-se um sal orgânico. Então há uma substituição na formação desse sal. Ele pega o cátion da base e substitui com quem? Com o hidrogênio, fazendo aquela reação de neutralização, lembra? Ácido mais base forma o quê? Sal